Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar algo relacionado diretamente à mediunidade, como nós tratamos a mediunidade em nós. Como é que isso vive em nós, essa parte espiritual. E esse vídeo, por isso nós intitulamos, né, o místico, o religioso e o natural. Bem amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agradeço muito por vocês participarem, por estar sempre curtindo, compartilhando os vídeos, né? Aquele que chegou novo, e se você está conhecendo, assista, se você gostar, se inscreva. Se você já assistiu vários vídeos e não se inscreveu ainda, o que você está esperando, meu amigo? Vamos se inscrever aí para a gente saber que você existe, que você está dentro do canal, né? O que é isso, né? O místico, o religioso e o natural? Observando outro dia as ações, como pessoas trabalham dentro da mediunidade, como existem diferenças, né? Não quer dizer que um seja melhor que o outro, ou talvez de alguma forma, uma forma seja adequada, outra não seja adequada. Tudo isso depende de como nós equilibramos. Então eu acho que o segredo está no equilíbrio. Então, quais são essas formas? Eu estou falando de mediunidade, gente. Qual é a nossa atitude diante da mediunidade, de como nós tratamos a espiritualidade em nós? Então, dividindo, né, como eu dividi o título do vídeo, místico, religioso e natural, algumas pessoas trazem a mediunidade para o lado místico. Então, mediunidade, mistério, misticismo no sentido de, eu vou usar esse cactus aqui, porque esse cactus trabalha minha mediunidade olfativa ou a minha clarividência. Misticismo. Eu estou depositando em uma outra coisa algo que era eu que deveria ter, seria eu que deveria ter, mas eu estou dizendo que outra coisa que tem que me ajudar, algo material. Olha só, eu estou tentando trabalhar uma coisa espiritual com um negócio material que está aqui nesse plano. Não combina, né? Não combina. Mas é misticismo, isso chama-se misticismo. Então, às vezes, algumas pessoas, para existirem com a sua mediunidade, elas gostam, né, ou se sentem melhor mistificando, porque de alguma forma cria mentalmente para elas o ambiente para a mediunidade existir, para elas se sentirem mais conectadas. Então veja, eu tenho aqui, por exemplo, a minha sala. Tem um quadro aqui que simboliza, né, o acordar espiritual, mas eu poderia ter muitos elementos espirituais aqui, né, símbolos religiosos e coisas do tipo, mas não tem coisas que simbolizam um monte de outras coisas diferentes que não tem nada a ver com espiritualidade, né? Então, como as pessoas cuidam de si mesmo dentro desse mundo? Ter todo esse amparo lhe ajuda de alguma forma para você se sentir bem, para criar o teu ambiente, para que o plano material seja, de certa forma, o espelho daquilo que você pensa, né? Ou de como você é. Mais ou menos. Porque algumas pessoas, elas criam uma casca externa para parecer algo, mas dentro são totalmente diferentes. Então, talvez até você já tenha conhecido alguma pessoa assim que... Vou dar um exemplo hipotético, né, gente? Fulano lá, olha só a fulana, que legal. Ela se veste sempre com roupas indianas, né? Com colar zen e não sei o quê, mas está sempre pensando negativo. Está sempre empregando a maledicência. Ou seja, a pessoa tentou parecer uma coisa, ela criou uma casca para parecer algo que ela gostaria de ser, mas ela não é ainda. Ela não chegou lá, ou talvez só ela acredite que ela seja, né? Então, isso é misticismo, é a gente mistificar a situação. Então, existe o ponto que isso é bom e o ponto que isso é ruim, até o momento que nós colocamos. Onde é que é o equilíbrio? Tem o ponto onde você deposita tudo no espiritual e cria um monte de símbolos e coisas e muletas psicológicas para você sentir bem
como médium, como pessoa espiritualizada, então usa guia, usa figa, usa um galinho de arruda, coloca um quadro de Jesus na parede, um altar no canto e mais uma mandala na parede e acende um incenso e bota a espada de São Jorge na porta. Você faz um monte de coisa, mas será que essas coisas estão simbolizando o que está lá dentro de você, o teu desejo, ou você só está fazendo isso tudo como uma coisa material para simbolizar uma coisa que você não é? Eu vou tentar fazer isso tudo lá longe, no material, em outro plano, mas dentro do meu mental estou fazendo tudo o contrário, tudo errado, né? Então a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Não é feio você ter uma decoração espiritualista, se vestir, ou usar uma guia, uma figa, uma mandala na parede, não tem problema nenhum. O problema é o ponto de equilíbrio, até onde isso realmente reflete o que você é, até o ponto que aquilo é só para você se sentir bem ou aquilo é a sua muleta, você se apoia naquilo. Eu só vou me sentir protegido se tiver a espada de São Jorge ali. A espada de São Jorge não vai te proteger de você mesmo, das coisas erradas que você faz, né? No campo religioso, às vezes nós trazemos a mediunidade para a ritualística, né? Então nós criamos rituais para si mesmos para a questão espiritual. Então acordamos de manhã, nós nos ajoelhamos ou nós tomamos água fluidificada. Isso vale para qualquer crença, gente, né? Ou nós fazemos aquela oraçãozinha no altar com a Virgem Maria, ou qualquer situação. Nós criamos ritualística. Eu só consigo me concentrar se eu tiver um altar em casa. Eu, por exemplo, eu não tenho altar nenhum, né? Eu não tenho o lugar, eu oro em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar. Ele está dentro de mim, nas paredes, até dentro dessa câmera que está filmando. Então, você fica dependente da ritualística ou não? Pensa aí você que está assistindo, né? Eu só consigo me sentir bem se eu fizer o ritual ou não? Ritual que eu estou falando todas essas coisas, né, gente? Não é sacrifício pegar um carneiro e cortar o pescoço, como faziam lá no tempo de Moisés lá. Não é bem isso aí. Mas essas situações, né? Então esse é o aspecto religioso. E às vezes a pessoa faz como uma palavra mágica, né? Como uma espécie de feitiço. Então, eu vou me proteger porque eu já fiz a minha o meu terço de manhã, minha oração no altar, rezei para Iemanjá, ou sei lá, qualquer entidade. Então ela se sente protegida porque ela fez aquilo como se fossem palavras mágicas. Mas aí ela fez aquilo e quando sai aí de manhã para ir na padaria, ela sai praticando a maledicência. Ou seja, aquilo foi só um ritual. Ela achou que era uma palavrinha mágica para ela se proteger e continuar fazendo as coisas erradas. Então não funciona. Aí onde nós temos que encontrar o equilíbrio. O rito religioso é muito legal e bonito quando nós fazemos de coração, né? Quando nós fazemos de coração aberto, de verdade, né? Senão é um processo de adoração vazio que não leva a coisa nenhuma. É falso, é fake, como a gente diz, né? Na internet. E existe o que é natural. Aí entre essas duas coisas, juntando a terceira, se nós fazemos tudo isso, colocando a naturalidade, colocando a seriedade do que realmente nós queremos, né? Então isso realmente acontece na nossa vida e funciona na nossa vida, torna-se funcional. Então veja, não adianta nós criarmos, eu acho muito legal, né? Mandalas, eu acho mandala, por exemplo, muito bonito. Às vezes eu penso, compra uma mandala ou não compro para colocar na minha parede? Mas ela tem que realmente me inspirar. Eu tenho que olhar e gostar daquilo ali, achar o desenho, achar a coisa certa. Então as coisas são assim, eu olho, se aquilo me inspira, se aquilo me dá algo a pensar, então realmente pode funcionar. Mas não quer dizer que aquilo tem o poder, mas aquilo é um incentivo visual, uma presença material que me incentiva a fazer algo melhor. O poder não está ali, está em mim, está em você que está aí assistindo. Então tudo à nossa volta, o que a gente veste, o que a gente usa, os rituais, eles servem como uma forma de nos ligar, de nos conectar, de nos colocar em uma situação melhor.
mas eles não são imprescindíveis, porque você pode estar no meio de um deserto, nu, e não ter nada disso, e ainda assim Deus está em você, ainda assim você está conectado com a espiritualidade, sem nenhum objeto, sem nenhuma vestimenta, sem nada à sua volta que possa lhe conectar, mas o que manda é a sua mente. Então veja, nós podemos fazer a conexão espiritual, nós conseguimos fazer além de todas as outras coisas, todo o resto é incentivo. Então vejam que nós usamos essas coisas para criar, digamos, a religiosidade, para dar uma santidade aos atos, os objetos para dar uma espécie de suporte à fé, né? Mas tudo está em nós. Nós não podemos criar bloqueio. Nós não podemos transformar os objetos e o ritual em um bloqueio entre nós e o espiritual. No sentido de, quando não tiver aquilo, eu não consigo me conectar. Por exemplo, se eu estou sem a minha guia de contas, eu não consigo entrar em contato com o meu mentor espiritual. Poxa, então uma guiazinha com umas baguinhas assim, um fio, é mais poderoso que a sua mente? Se eu estou sem o meu crucifixo aqui com Jesus ou a Virgem Maria no pescoço, eu não consigo orar. Se eu não acendo um incenso em casa, eu não consigo me concentrar. Ou seja, você precisa se concentrar e só vai poder se concentrar quando for ir numa loja comprar um incenso e voltar. Ou seja, se você está assim, você está dependente, você está bloqueado, tá? Você está num momento de bloqueio. Então você precisa entender que você pode fazer tudo em relação à espiritualidade, sem ter nada disso. Agora, se você quiser ter como um anexo, algo a mais para estar presente naquele momento como um incentivo para a sua mente, é legal, mas não é imprescindível, porque a única coisa imprescindível é você mesmo, é a sua mente, é a sua força mental, é o seu desejo de agir, a vontade, né? Desejo, vontade, ação. Então não esqueça disso, tá? Não esqueçam disso, meus amigos. Toda a força está com vocês, não está nos objetos, não está nas coisas. Vocês podem realizar sempre. Tenham, né? Curtam, é muito legal, é muito bonito, né? Mas não é o imprescindível, não é a única coisa que pode lhes auxiliar. Não importa se é cristal, se é pedra, se é o que quer que seja. Você está sempre na frente de todas essas coisas, porque você é que é a consciência imaterial, né? Imortal, infinita, criada por Deus, o ser racional, inteligente que está aí morando dentro dessa cacholinha encarnada, e você que consegue mobilizar tudo isso. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor. Até a próxima!